Olá, dando continuidade ao nosso estudo sobre propriedades, né, das soluções, nós chegamos às propriedades chamadas de osmose, que são, que é uma das propriedades coligativas. Então, sem mais delongas, vamos a ela. Só pegar o point aqui, que ajuda bastante nessa explicação, e também conectar aqui o meu microfone, porque assim o som fica bem mais nítido. Ok, vamos lá então. Na osmose é um processo que ocorre nas células, né? Tanto de vegetais quanto de animais, enfim. A passagem do meio mais concentrado, do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Foi assim que a gente aprendeu lá no ensino médio. Tem até umas piadinhas que a gente diz, ah, o fulano de tal aprende por osmose. Ele coloca o livro dele em cima, a cabeça dele em cima do livro e o conhecimento acaba passando, né? Tem essa brincadeira aí. Então, osmose é quando eu tenho uma célula e a célula é uma membrana semipermeável. Então, de um lado eu tenho um meio bastante concentrado, geralmente de sal, e do outro lado eu tenho um menos concentrado. O que vai acontecer? A água ela tende a ir para o meio mais concentrado, ou seja, isso pode fazer com que a célula incha, ou então, se eu tiver sal, uma quantidade de sal fora de uma localidade onde a célula está, vai fazer com que a célula ela murche. Esse princípio de salgar as substâncias, por exemplo, o peixe, que é muito utilizado no interior, então a carne, a gente não salga, por que que não apodrece tão facilmente? Porque quando a bactéria ela atacar aquela parte que está salina ali, o meio está bastante concentrado, então vai fazer com que a célula, ou a bactéria, ou qualquer outro agente, ele murche e morra por osmose. Tudo bem? Então vamos lá. Ó, na osmose eu tenho uma membrana semipermeável, como eu acabei de dizer, que permite a passagem de alguns componentes de uma solução. Exemplo, membranas celulares e celofane. Osmose é o movimento de um solvente a partir de uma concentração baixa de soluto para uma concentração alta de soluto. O que eu acabei de exemplificar. Perfeito? Existe movimento de ambos os sentidos através de uma membrana semipermeável. Ora, o líquido ele vai para onde está mais concentrado, ora o líquido pode sair do meio concentrado, que é muito difícil, mas enfim, existe essa possibilidade através de outro mecanismo em que force isso. À medida que o solvente move-se através da membrana, os níveis de fluidos, né, do líquido nos braços se tornam irregulares. Não quer seguir adiante. Ai. Pronto. Consequentemente, a diferença de pressão entre os braços interrompe a osmose. Os braços são isso aqui, ó. Então, eu tenho aqui esse tubo, tá? Bem aqui uma membrana semipermeável, aqui o meio, né, da solução diluída e aqui uma solução concentrada. Ou seja, eu tenho bastante sal. Perfeito? O que que vai acontecer? Como aqui eu tenho mais sal, então parte dessa solução ela vai migrar para cá, para esse outro lado, para o meio mais concentrado e vai diminuir o líquido aqui. Ou seja, eu vou ter uma determinada pressão que é representado aqui, ó, onde o líquido passou para cá através dessa membrana semipermeável, representado aqui nessa imagem B. E essa altura aqui, ó, é a minha pressão, é, a diferença de pressão. Perfeito? Então eu tenho, tá aqui, nessa lâmina aqui embaixo, ou seja, nessa imagem, tá exemplificando perfeitamente a passagem do meio da solução passando para o meio mais concentrado. Tudo bem? Então, essa pressão aqui, ó, essa pressão aqui, π, eu chamo de pressão osmótica, porque foi uma pressão por osmose representado por π. Aí, aproveitando o ensejo, deixa eu pegar aqui o ponteiro. Lá na questão dos gases, não quer ir não, ó. Não é o ponteiro, gente. Oxi, é a caneta que eu quero. Pronto. Lembra dessa formulazinha aqui que
na equação geral dos gases, PV é igual a N, que é o número de mols, R, que é a constante dos gases, geral dos gases, T, que é a temperatura, geralmente ela é dada em Kelvin. Essa equação aqui, ó, PV é igual a nRT. Então a pressão é π, que é a pressão osmótica. O V, como aqui é uma multiplicação, ele vai passar para o outro membro aqui para baixo, tudo bem? Dividindo, deixa eu só tirar aqui, ó. Foi o que aconteceu aqui, ó. PV é igual a nRT. Deixa eu pegar o pointer. Então, PV é igual a nRT. Tudo bem? Então, o V foi para baixo, ele ficou em função de N. N sobre V, gente, é uma forma de expressar a concentração que eu já falei, que é a molaridade ou a quantidade de matéria por volume. Perfeito? Multiplicado por RT. Então, N sobre V eu substituo pelo M de molaridade ou de quantidade de matéria. Perfeito? E assim, dessa forma, eu calculo o valor de π ou a pressão osmótica, nesse caso, nesse exemplo. Aqui eu posso calcular, então, a quantidade de volume que desceu aqui, a quantidade de volume, o número de mols da substância, que é a relação entre a massa dada e a massa real, dada no problema. Essa constante, como o próprio nome diz, é uma constante, o valor dela é de 0,082, e a temperatura em Kelvin no problema geralmente é dado quando ela passa de uma temperatura para outra. Tudo bem? Outro conceito importante com relação à osmose são as soluções isotônicas. Vejam, igual, iguais, né? Isotônicas. Significa dizer que os dois meios, vou voltar aqui para essa lâmina, nesse caso aqui eles são diferentes. Aqui eu tenho o meio mais concentrado e aqui o meio menos concentrado. Significa que as duas soluções, elas não têm o meio mais concentrado e menos concentrado. Elas, na realidade, são iguais, separadas por uma membrana semipermeável. Então, voltando para cá, soluções isotônicas são duas soluções com o mesmo π, ou seja, a mesma pressão osmótica, separadas por uma membrana semipermeável. Soluções hipotônicas. Uma solução hipotônica é quando eu tenho uma pressão osmótica mais baixa do que uma solução hipertônica. Uma solução hipertônica, eu teria então um meio concentrado com um meio mais concentrado com meio menos concentrado, tá? Nesse caso a hipotônica, então eu vou ter uma solução com π mais baixo do que uma solução hipertônica. A osmose ela é espontânea, ou seja, a transferência da passagem do líquido do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, isso é espontâneo. Isso está acontecendo direto, gente, nas plantas, nos animais, nos seres vivos, enfim. Está havendo essa troca, perfeito? Isso é comum, isso é espontâneo no nosso corpo. Por que é interessante saber disso? Quando você for acrescentar, no caso, você de ciências agrárias, acrescentar um sal, que ele é um nutriente para a tua plantação, você tem que saber dosar e porque ele pode secar tuas plantas, perfeito? Ou seja, ele não vai fazer bem a tua irrigação, né? A tua alimentação através dos nutrientes dos teus vegetais que você está cultivando. Então tem que tomar cuidado. Isso também ocorre no meio biológico, nos seres humanos. Tanto é que os glóbulos vermelhos eles são envolvidos por membranas semipermeáveis. Perfeito? O nosso sangue, quem já se cortou o dedinho assim e já provou um pouquinho, né, para estancar o sangue, todo mundo já fez isso desde criança, sente que tem um gosto de ferro e o sangue é salgado. O nosso sangue é salgado. Tudo bem? Para os diabéticos, isso é um perigo. Por quê? Porque torna o sangue doce. Aí o que acontece? As células incham. Porque dentro do globo vermelho eu tenho sal. Quando o sangue fica doce, fica pouco sal, fica mais açúcar. Aí o que acontece com muitos diabéticos, principalmente quando perde a função renal, a função de filtrar o sangue, ele incha. Aí tem um problema sério de ter que tirar as toxinas e fazer a hemodiálise.
Perfeito? Crenadura é quando os glóbulos vermelhos colocados em solução hipertônica em relação à solução intracelular. Tudo bem? Hipertônica, porque eu tenho uma grande quantidade de sal. Existe uma concentração de soluto mais baixa na célula do que no tecido circundante, ou seja, eu tenho a célula e eu tenho o tecido que envolve a célula ali, onde a célula está localizada. Então, existe uma concentração de soluto mais baixa na célula do que no tecido. O que, que vai acontecer? O líquido que eu tenho dentro da célula vai para o campo mais concentrado, faz com que a célula murche. A osmose ocorre e a água passa através da membrana fora da célula. A célula murcha, foi o que eu acabei de dizer, porque passa do meio menos concentrado dentro da célula para o meio mais concentrado, onde eu tenho o soluto, que é o meu sal. Então, eu tenho um exemplo aqui, ó. Alta concentração de soluto aqui fora, aqui eu tenho uma célula, e dentro da célula eu tenho baixa concentração de soluto. O que, que vai acontecer? Esse soluto que tem aqui, ele vai tender a ir para fora, o líquido, né? Procurando o sal que está ao redor aqui. Quando isso acontece, que aqui eu tenho então uma baixa concentração e uma alta concentração de sal, olha aí o que acontece, perfeito? Ele vem para dentro da célula e faz com que a célula enche. Perfeito? Tem que ter um equilíbrio, né? Então, osmose, na verdade, é a passagem do meio mais concentrado para o meio concentrado, e eu estou representando exatamente aqui através das células com a membrana semipermeável em volta das células. Perfeito? Na próxima aula eu continuo com esse assunto e eu defino o que é hemólise, entre outros conceitos dentro desse conceito sobre osmose. Perfeito? Agradeço a todos e até o próximo encontro. Muito obrigado.